Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Entramos numa fase de riscos em alta e isso está a confirmar-se pelo lado estratégico, pelo lado da inflação e pelo lado do crescimento. No que diz respeito ao crescimento, o ciclo económico está num estado de vulnerabilidade. Na semana passada foi a quarta semana consecutiva em que Nova Iorque fecha em negativo, enquanto a Europa saiu um pouco melhor. Parece que o mercado europeu está a reagir de forma mais positiva, talvez animado com referências que hipoteticamente são fortes, como o aumento do gasto público na Alemanha. Na semana passada tivemos 3 referências importantes, das quais 2 foram positivas e uma foi bastante negativa. As boas notícias vieram da Alemanha, que finalmente chegou a um acordo para aumentar os gastos, eliminando o limite constitucional para o aumento da dívida, permitindo investimentos em defesa e também em infraestrutura. Para além disso, a inflação nos Estados Unidos saiu melhor do que o esperado, recuando para 2,8%, abaixo da expectativa de 2,9%. Por outro lado, a má notícia veio na sexta-feira, com o índice de confiança da Universidade de Michigan para março, o primeiro indicador antecipado do mês. Em dezembro, este índice estava em torno de 74 pontos e foi caindo, atingindo 64,7 em fevereiro. A expectativa para março era de 63, mas o número divulgado foi 57,9. O pior não foi apenas esta queda, mas o facto das perspectivas da inflação terem piorado bastante. A expectativa para a inflação daqui a um ano subiu de 4,3% para 4,9% e daqui a 5% de 3,5% para 3,9%. Isso significa que as projeções dos Estados Unidos, em que temos inflação, estão entre 4% e 5%, e isso acaba por reduzir bastante a margem de manobra da Fed. É um dado de março, um indicador antecipado, e isso torna-o especialmente relevante. Nesta semana teremos outros 2 indicadores importantes nos Estados Unidos, que serão divulgados na quinta-feira. O índice de sentimento da Fed de Filadélfia, que deve cair de 18 para 12 pontos, e o indicador antecipado, que deve repetir a queda de 0,3%. Como são dados de março, são extremamente fundamentais para analisar a tendência do sentimento económico nos Estados Unidos. O que esses indicadores têm vindo a mostrar, sinceramente, é que provavelmente o ciclo económico está a ser questionado devido a fatores como a política comercial da nova administração americana, que tem adotado medidas erráticas e mais agressivas, além do enfraquecimento do apoio à Ucrânia. Temos mais eventos importantes nesta semana, que a Europa começa de forma positiva com o índice de sentimento económico ZU, que pode saltar de 26 para 50, devido ao acordo entre os principais partidos, o SPD, CDU e os Verdes, para aprovar o aumento da dívida. Na terça-feira e na sexta-feira o Parlamento alemão votará esse acordo e provavelmente será aprovado e certamente animará o mercado europeu. Além disso, teremos 7 bancos centrais a decidir sobre juros nesta semana. O único que deve cortar as taxas é o da Suíça, mas isso é certamente irrelevante, pois a Suíça tem uma dinâmica própria e uma inflação quase inexistente. A Fed, o Banco de Inglaterra e o Banco do Japão devem manter as taxas inalteradas, o Japão em 0,5%, enquanto a Fed deve manter o intervalo entre 4,25% e 4,50%. A Fed também divulgará as suas atualizações macroeconómicas e certamente as verá em baixo em termos de projeções de crescimento e para cima em termos de projeções de inflação. Tudo isso sugere que teremos mais uma semana delicada, digamos assim, que pode começar bem com o otimismo europeu, mas é necessário colocar esse entusiasmo em perspectiva, já que o aumento dos gastos na Europa significa mais impostos e também mais defesa. Com o tempo, essa ilusão europeia pode dissipar-se à medida que os dados dos Estados Unidos forem piorando o sentimento do mercado e, nesse contexto, os rendimentos das obrigações europeias podem subir um pouco e a perspectiva de um ciclo económico fragilizado poderá pesar bastante. No final de contas, as projeções de earnings per share tenderão a ser revistas para baixo, tornando difícil que as bolsas sustentem desempenhos positivos. Portanto, é importante estar preparado e adotar uma postura um pouco mais conservadora, sem mudanças agressivas, mas ajustando gradualmente a estratégia, mais uma vez, para um cenário conservador. Muito obrigado.